Queria também compartilhar uma alegria, né, daqui da nossa editora, junto com o pastor Robson, porque hoje o pastor Robson está lançando esse livro tão legal, gente. Está dizendo assim, olha, todos nós temos um vilão habitando dentro de nós. E se for eu? Quando li esse livro, antes do pastor lançá-lo, eu percebi algo interessante, porque às vezes a gente sempre está procurando um defeito no outro, a gente sempre olha com o outro, enxerga nas outras pessoas tantas falhas, tantos defeitos. E o pastor Robson foi muito feliz, né, ao escrever esse livro, que é um livro que faz a gente olhar para nós mesmos e refletir um pouquinho sobre os nossos erros. E é tão legal que ele faz um paralelo com os vilões aí dos cinemas. E às vezes a gente vê muito a questão sobre os heróis, mas ele fez um paralelo com os vilões, né, pastor Robson, do cinema, da Marvel. E eu sou ruim para falar desses desenhos, né, e tantos outros, mas é muito legal. E ele desenhou, olha que legal, irmãos, esses desenhos que estão aqui, ele fez à mão, tem desenhos aqui dentro. É um livro sensacional. Você pode dizer um glória a Deus aí comigo essa noite? É um livro muito legal. E eu quero indicar para você dar ao seu filho, a sua filha de presente, os jovens, os adolescentes. Eles vão se conectar muito com esse livro. Hoje de manhã nós falamos um pouquinho sobre ele. Então você que tem filho aí, adolescente, jovem, eu queria te indicar, dar esse livro de presente para eles essa semana, hoje, no final do culto. Mas também é um livro que fala com você adulto, porque é um livro que também falou muito comigo, e eu quero indicar para vocês, parabenizar a vida do pastor Robson. Queria convidar ele aqui essa noite. Vamos aplaudir Jesus, né, pela vida dele. E o pastor Robson tem sido essa bênção, né, no mês do aniversário dele, poder lançar mais um livro tão legal. E no final do culto, meus irmãos, vai estar lá atrás, é um lançamento, e eu queria dizer aos irmãos, né, para a gente poder honrar, passa lá, adquire, todo o recurso é utilizado, a gente trabalha em prol, né, aqui da própria gráfica. Mês passado a gente conseguiu ajudar algumas crianças em Moçambique, através desses livros que nós vendemos aqui, né, pastor? Tem sido tempo bom. Então passa lá, adquire, leia, dá de presente. Posso ouvir um amém? Se você não puder comprar hoje, faz pelo menos uma questão, passa lá, pega no livro, dá um abraço no pastor, que às vezes é tão ruim, a gente faz o lançamento, acaba o culto, todo mundo sai correndo e a gente fica assim. E é um trabalho assim tão especial, que nós fazemos, não fazemos com nenhum fim lucrativo, pensando em dinheiro. A gente faz esses livros para poder abençoar a vida daqueles que vão ler. E eu creio que esse livro vai chegar em muitos lugares, muitos jovens serão abençoados, muitas famílias serão abençoadas. Você pode dizer um glória a Deus comigo aqui essa manhã? Então quero parabenizar o pastor por mais esse lançamento. E queria convidar a igreja a estender as mãos, por gentileza. Se puder, colocar sobre seus pés. A gente vai orar pela vida do pastor Robson, por esse livro. E depois da oração eu vou deixar a palavra com ele. Ele vai pregar, vai ministrar o nosso coração. Depois as crianças vão vir do castelo, tem uma apresentação linda para fazer, e ele vai ministrar. Eu vou pedir licença, assim que ele estiver ministrando, que eu vou sair para poder pregar numa igreja aqui próxima, abençoar a vida deles também. Mas eu tenho certeza que essa noite já está sendo uma noite poderosa em Jesus. Vale um amém? Estenda as mãos. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Robson, por mais essa realização. Eu quero consagrar e abençoar este livro e orar, Deus, para que esta igreja seja uma igreja que possa produzir muito. Que o Senhor coloque, Deus, no coração de muitas pessoas aqui, que tem tanta coisa boa para escrever, que eles possam compartilhar conosco suas experiências através de livros. Pai, eu consagro este livro, abençoo cada leitor, ó Deus, que seja realmente impactado através da mensagem desse livro. Abençoa o pastor Robson, e que o Senhor possa usá-lo com graça essa noite, no nome de Jesus. E a igreja diz, se você puder, um forte aplauso a Jesus. Aleluias, graça e paz, irmãos, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Amém? Vou te perguntar de novo, você dá um glória a Deus mais forte ainda. Quantos estão felizes essa noite?
Amém? Que bênção. É uma alegria, né, irmãos? Deus é tão bom conosco. Só citando também, esse livro aqui é o fruto, mais um fruto da viagem, né, para Israel. Então, se você tem no seu coração, coloque isso diante do Senhor, para você ir para a Terra Santa, conhecer. Eu escrevi esse livro lá e finalizei as ilustrações aqui. Então, tenho certeza que tem mensagens aqui que vão edificar a sua vida. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Juízes, capítulo número 17. Tem uma mensagem objetiva que tenho certeza que vai falar conosco nessa noite. Juízes 16, perdão. Livro de Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Está escrito assim na palavra do Senhor. Juízes 16, versículo 4. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós te louvamos nesta noite pela tua palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, que o Senhor venha de encontro à nossa realidade, que o Senhor venha de encontro à nossa natureza, que o Senhor venha de encontro à nossa vida, Pai, nessa noite, nos transforma, segundo a tua boa e agradável vontade. É assim que nós oramos, Pai, abrimos o nosso coração a ti e rendemos graças ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, meus queridos, por gentileza. Irmãos, de uma forma muito comum, Sansão é o tema central de muitas mensagens, de muitas pregações. Quantos já ouviram mensagens sobre Sansão? Todos nós, amém? Então Sansão é um personagem muito conhecido, um personagem notório. Afinal de contas, Sansão é um homem escolhido desde o ventre da sua mãe para ser um homem consagrado e usado por Deus. A sua mãe, desde quando tinha ali Sansão no seu ventre, seus pais decidem então consagrá-lo ao Senhor. Não, esse aqui vai ser alguém diferente. E então os seus pais fazem um voto de consagração a Deus por causa do filho. O filho teria um voto de nazireu, seria consagrado ao Senhor. E por isso então, por causa de todo esse contexto, Deus vai usar Sansão de uma forma extraordinária naquele tempo. Sansão é um homem que, quando o Espírito de Deus se apodera dele, não houve homem com força tal, citado na palavra, nem na humanidade. O homem mais forte da história, quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ninguém detinha aquele homem. Era um homem extremamente forte, invencível. Esse era Sansão. Então um homem notório, praticamente um Superman da época, o incrível Hulk da época. Se a gente pegar esses personagens conhecidos, esse era Sansão, praticamente invencível, não tinha para ninguém, derrotava exércitos inteiros, somente com a força do seu braço. E é interessante que quando a gente vai olhar e estudar um pouco sobre Sansão, estava ouvindo isso de ontem para hoje, Sansão provavelmente, segundo a maioria dos teólogos, era magro, bem franzino, raquíticozinho, assim, bem fraquinho. E aí, isso impressionava mais ainda a vida dos inimigos, porque os inimigos olhavam e falavam: não, esse aí mesmo que vai derrotar a gente. Mas quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, meus irmãos, não tinha para ninguém. E aí, por isso todo mundo ficava surpreso: como que pode um homem dessa estrutura derrubar um exército inteiro? É porque a glória e a força vinham de Deus, era o Espírito de Deus que se manifestava nele. Agora é interessante, porque é bom ouvir palavras que nos conectam com Sansão. Você vai ser forte, Deus vai te dar força, Deus vai te levantar como um guerreiro nessa geração, você vai vencer os inimigos. Talvez você não tenha estrutura física, mas Deus vai fazer você vencer. O inimigo é maior do que você, mas você vai conseguir vencê-lo. Isso é bom, glória a Deus por isso. E eu não estou falando contra mensagens assim, mas a minha mensagem hoje tem uma outra conotação. É bom
ouvirmos palavras que nos comparam a pessoas usadas por Deus, a pessoas que são exemplos da sua época, que o Espírito de Deus vem e reveste com força, com conhecimento, com inteligência, com capacidade. E Sansão é essa pessoa que tem essa marca, a marca da força. Mas sabe o que é interessante? Sansão tinha uma outra marca, que não é uma marca de força, mas uma marca de fraqueza. Sansão tinha duas marcas, uma relacionada à força e uma relacionada à sua fraqueza. Força quando encontrava inimigos, fraqueza quando estava diante de uma mulher. Sansão tinha duas marcas, uma boa e uma ruim. Mas como eu disse para você, minha evidência hoje não é em Sansão. Eu não quero focar Sansão, porque a Bíblia vai nos dizer que a perdição de Sansão foi uma mulher chamada Dalila. E Dalila precisa nos chamar a atenção. Dalila precisa, de uma forma ou de outra, nos fazer refletir sobre o posicionamento que ela teve diante daquele homem usado por Deus, uma grande referência. Porque muitas das vezes a gente fica com muita expectativa esperando, ó Deus, me compara com um herói. Ó Deus, me compara com aquele que é uma referência de coisas boas. Mas nós precisamos entender que dentro de nós temos sempre dentro de nós uma natureza corrompida, que precisa ser dominada. Essa natureza não são de coisas boas, não se manifesta para coisas boas. Nós precisamos o tempo todo dominar uma natureza que vem para praticar o mal, sim ou não? Então nós precisamos entender, porque muitas das vezes nós não somos o Sansão da história, nós somos quem? A Dalila. Aí, misericórdia, pastor. Mas irmãos, nós precisamos pensar nisso, porque é muito bom a gente ser comparado, ouvir pregações no YouTube, ouvir pregações aqui na Igreja Batista Vida, quando a gente é comparado com Davi, por exemplo. É bom ou não é? Vai vir urso, vai vir leão sobre a tua vida, mas o Senhor é aquele que estará contigo, vai te dar vitória. Pode se levantar um gigante, pode se levantar o Golias, não temas, porque o Senhor vai te dar vitória. Que bênção, glória a Deus, aleluia. Muito bom ser comparado com Davi, que venceu, que perseverou mesmo quando estava sendo perseguido. Isso nos enche de esperança, isso nos motiva. Mas irmãos, nós precisamos também olhar o outro lado e também nos compararmos àqueles que não são os protagonistas por fazerem coisas boas, mas são os antagonistas das histórias, cujas vidas são marcadas pelos seus feitos negativos. É bom ser comparado aos discípulos de Jesus. João é tão amoroso. Pedro, até a sombra curou, tua sombra vai curar, aleluia, glória a Deus. A gente recebe, essas palavras são bênção para a nossa vida, são necessárias. Você vai ser levantado como um Mateus, como um Lucas, como um Tiago, como um discípulo de Jesus, aleluia, que bênção. Mas o ponto que eu quero chegar com vocês nessa noite é: e se eu for o outro lado da história? E se a gente nos compararmos com Judas? Misericórdia, pastor, aí não dá. Mas irmãos, quantas vezes nós traímos a confiança de alguém, como Judas traiu? Quantas vezes nós nos comportamos como Saul, que se levantou para perseguir o ungido de Cristo, o ungido de Deus? Quantas vezes nós nos levantamos para perseguir alguém na igreja? Está agindo como Saul. Quantas vezes o gigante que se levanta na vida de alguém, como Golias se levantou ali contra o povo de Deus, é alguém da igreja? Misericórdia. Mas nós precisamos entender sobre esses pontos, para a gente entender e aprender a dominar esse vilão que habita dentro de cada um de nós. Olha para quem está do seu lado, fala assim: meu irmão, tem um vilão habitando aí dentro de você. Fala assim: domina ele. Meu Deus. Irmãos, nós precisamos olhar para esse lado, porque se a gente não olha, se a gente não observa, não fica atento aos vilões que habitam dentro de nós, a gente corre o risco de, num momento de pressão, de um momento às vezes que não é o melhor momento, esse vilão vir à tona e tomar de fato ali o protagonismo da nossa história, e saírem pessoas feridas, familiares feridos, um esposo ferido, uma esposa ferida, os filhos feridos. Por quê? Porque no momento onde vem uma pressão, uma situação às vezes difícil, quem vem tomar o protagonismo da história? Não é o herói, é o vilão.
A gente deixa o vilão. Quantas pessoas vão chegar para um aconselhamento e falam: pastor, na hora que a gente estava ali, eu e minha esposa discutindo, na hora que eu percebi, pastor, já estava assim exaltado, gritando, xingando. Por quê? É o vilão. É o vilão que vem e assume o protagonismo da história, o protagonismo da discussão, e aí não tem controle mais. Quantas vezes alguém já viveu algo assim? Estava conversando com o meu chefe, e aí do nada meu chefe soltou os cachorros em cima de mim, e eu soltei também. É uma briga de dois vilões. Um tentando falar mais alto que o outro. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida, em todos os lugares. Se a gente não aprende a controlar os vilões que habitam dentro de nós, nós corremos o risco de enfrentar situações extremamente desafiadoras, prejuízos, morte, por causa do vilão que vem à tona. Quantas pessoas a gente não vê no documentário, no noticiário, que estão aí na rua por causa de uma fechada no trânsito, deixa o que sair para fora? Vem aquele bicho assim esquisito, aquele vilão, começa a brigar, começa a xingar, pega um pedaço de pau e tira a vida do outro. É o que tomou o protagonismo? Um vilão. Uma pessoa que não tem o vilão que habita dentro dele controlado. É uma fera, é um bicho, e tem que ser controlado. Então, e se ao invés de formos o Sansão, a gente for a Dalila? Já parou para pensar nisso? Meu Deus, pastor, como assim? Irmãos, Dalila é uma personagem marcada por ser astuta, ardilosa, enganadora. Meu Deus, pastor, eu não sou isso não. Jamais, pastor, agiria como Dalila. Será mesmo? Dalila é alguém que finge ser o que não é, para conquistar seus objetivos. Conhece alguém assim? Não olha para o lado, pelo amor de Deus. É alguém que mente para conseguir o que quer. Conhece alguém assim? Dalila é alguém que consegue algo às custas do outro. Essa é Dalila. Dalila é alguém que vai usar outra pessoa para conseguir o que quer. Ela vai usar Sansão para conseguir o quê? Dinheiro. Ofereceram dinheiro para ela, e ela vai fazer o que for necessário para poder obter dinheiro, mesmo que isso custe a vida de um homem ungido por Deus, mesmo que isso custe a vida de alguém que era cheio do Espírito de Deus. Ela se levanta contra alguém que é do Senhor. Dalila é essa pessoa que, quando a gente vai pesquisar o significado do nome dela, Dalila tem vários significados, mas o mais aceito é dedicada. Dalila significa dedicada, e é exatamente isso. Dalila era alguém dedicada em conseguir aquilo que queria, a qualquer custo, a qualquer preço, fazendo o que for necessário. Dedicada. E ela foi dedicada, tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até descobrir o segredo do homem. Dedicada. Você conhece alguém assim? Que é dedicado em conseguir o que quer e faz o que for necessário. É alguém que mentiu para conseguir um cargo. É alguém que mentiu para conseguir chegar numa posição, que enganou para chegar naquela posição. Dalila fez o que foi necessário, dedicada, insistente. É alguém indesistível. Criando uma palavra nova aqui. Não desiste nunca. Dedicada em fazer aquilo que era mal. Venceu Sansão pelo quê? Pelo cansaço. Quantas pessoas não vencem as outras pelo cansaço? Vão insistindo, se dedicando, vai sugando a pessoa, vai deixando ela triste, vai deixando ela abatida, vai deixando angustiada. Tem maridos que vão sugando a energia das suas esposas, tentando até conseguir o que quer. Tem mulheres que vão minando a força dos seus maridos até conseguir o que quer. Tem filhos que vão sugando os pais, sugando, até conseguir o que quer. Espírito de Dalila, dedicado. Não importa, o que importa é a minha felicidade. E essa frase está em alta hoje em dia, né? O que importa é ser feliz, mesmo que isso custe a felicidade do outro. Espírito de Dalila. Dalila é, de fato, a típica vilã de qualquer filme. Bonita, porque ela atraiu Sansão pela sua beleza. Bonita, mas manipuladora. É alguém que usou da sua beleza para enganar, para se aproximar, para manipular Sansão. Ela deveria provavelmente ter uma voz doce, uma voz delicada, suave, conquistadora, mas carregava no seu coração interesses
perversos. Isso fala de alguém que vive de fachada. Isso fala de alguém que às vezes na igreja, na sua frente é doce, amável, mas vai pisar no calo dela, meu irmão, minha irmã, vai pisar no calo dele, você vai despertar uma fera que você nunca viu igual, uma fúria, um vilão. Você fala assim, não conhecia essa pessoa desse jeito, eu não sabia que ela era assim, não fiz nada, mas é porque tem um vilão chamado Dalila, descontrolado, habitando dentro dela. Era tão doce. Sabe onde a gente vê isso? Início de relacionamento. Quantos namorados não se fazem de doces e amáveis para conquistar a sua donzela querida? Quantos namorados não chegam e dão rosas, dão flores, mas quando vem, o tempo passa, ao invés da mão estender com flores e rosas, a mão estende para dar um tapa, para agredir. Quantas vezes da boca soltam palavras doces e amáveis, mas depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, da boca passa a sair palavras que ofendem. São pessoas que têm uma tendência manipuladora, agem como Dalila, se apresenta bonita, de doce voz, mas quando passa o tempo, vai mostrar os seus reais interesses. Dalila estava ali só pelo dinheiro, só pelos seus próprios interesses. Quantas mulheres, namoradas, se fazem doce, santa, mas depois dá um trabalho, aí fala assim, meu Deus, só pode estar endemoniada, não é possível. Espírito de Dalila, espírito de Dalila. Irmãos, dá ruim, nós precisamos aprender a controlar o espírito de Dalila, porque o ponto chave dessa mensagem é justamente a gente entender que muitas das vezes na nossa caminhada, na nossa trajetória de vida, nós agimos exatamente como Dalila, exatamente como essa mulher, e essa pergunta fica latente no nosso coração nessa noite, e a gente precisa fazer ela, e se eu for? E se você for? Porque muitas vezes a maior dificuldade do ser humano é reconhecer os seus pontos falhos. A maior dificuldade do ser humano é reconhecer qual herói habita dentro, qual vilão habita dentro dele. O herói é fácil. Não, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sei fazer isso muito bem. Mas e o vilão? A maior dificuldade é bater a cara no espelho e olhar, o que tem de ruim aí dentro? Sim ou não? O que tem de ruim do outro lado? O que tem de ruim habitando aqui dentro desse coração? Aonde é que não podem pisar em mim? Aonde é que não podem vacilar comigo? Que esse vilão vai ficar furioso. Então, a pergunta que fica para nós essa mensagem é: e se eu for? E se eu for como Dalila? E essa pergunta não é uma simples provocação, não é apenas para poder vir e te cutucar, não, é um convite para a gente fazer uma autoanálise, é um convite para a gente entender que muitas vezes Deus vai nos usar assim como Sansão, aleluia, glória a Deus, mas tem hora que a gente tem que entender que a gente está sendo usado por outro, como Dalila, e a gente precisa controlar isso. E se eu for a Dalila da história? Porque eu poderia muito bem pregar aqui hoje: olha, toma cuidado com as Dalilas que estão ao seu redor, toma cuidado, você sair lá fora, está cheio de Dalila lá fora, homens, tomem cuidado, cheio de Dalila lá fora. Mulheres, tem homens que são iguais Dalila, fique esperto, está cheio de Dalila por aí, o mundo está cheio de Dalila, beleza, mas se a Dalila for a gente, irmãos, isso é um grande problema, porque Dalila no mundo, a gente vai encontrar Dalila, Golias, Saul, Judas, tudo aí fora, mas e aqui? E você, lavado e remido pelo sangue de Jesus? E se quando pisarem no teu calo, a Dalila for você? Já viveu alguma situação que você está imaginando aí agora? Falou assim: realmente, teve algumas vezes que eu agi como Dalila. Quer alguns exemplos mais? Posso? Sabe quando você posta alguma coisa na rede social que não condiz com a sua realidade? Está tentando enganar alguém. Às vezes está enganando a você mesmo. Rede social hoje é o maior lugar para a manifestação das Dalilas. Pessoas que mostram aquilo que não são, tentando enganar alguém, enganando às vezes até a si próprio. Tem gente que mente tanto que acredita na própria mentira. Sim ou não?
Tem gente que posta tanto sobre uma vida que não vive, que não é real. Tem gente postando foto lá com a família, lindo, feliz, todo mundo dando beijinho. Mas na hora que desliga o celular e coloca o celular em cima da mesa, está todo mundo xingando um ao outro. Todo mundo posta a foto, peraí, vamos tirar uma foto aqui. Todo mundo pega o prato, almoço em família. Aí na hora que bota a foto, um vai para o sofá, um vai para o quarto, o outro vai para um lugar, para o outro. Não tem mesa. Espírito de Dalila. É alguém que finge ser algo que não é. Dalila fingiu ser doce, sendo ela uma mulher má, interesseira. Então, muitas vezes a gente faz isso. Como eu falei, homens e mulheres que fingem ser amáveis, cheios de graça, carinhosos, só para conquistar o coração de alguém. Mente para entrar no emprego, mente para permanecer no emprego. Irmãos, a gente tem que entender que a mentira não tem fim. Quando começa, irmãos, vai puxando, é um abismo que puxa outro. Eu acho que a maior representação disso, um abismo que puxa outro abismo, é a mentira. Porque toda vez que alguém mente, ele precisa permanecer sustentando a sua mentira, e ele precisa mentir mais, e vai criando, porque ele cria ali um cenário pequeno, mas aquele cenário pequeno, quando confrontado, precisa ser criado um cenário maior, e maior, e maior. E aí na hora que você vai ver, a vida da pessoa é uma fraude, a vida da pessoa é uma farsa, porque ela criou tantos contextos mentirosos, como Dalila. Dalila foi astuta, perspicaz, até o momento que ela entregou Sansão para o inimigo, até o fim. Alguém que mentiu, até o fim, até conseguir o que queria. Essa é Dalila. São homens e mulheres que mantêm casos fora do relacionamento e chegam em casa com a pose de fiel. Dalila. Tem caso lá fora, mas consegue chegar em casa, limpar a cara. Oi, meu amor, cheguei para você, sou teu, te amo do fundo do meu coração, você é meu único amor, eterno amor. Mas tem um caso lá fora. O que é isso, irmãos? Espírito de Dalila. Eu me lembro de algo que aconteceu na minha adolescência. Me permite contar um testemunho breve, que eu acho que conecta muito com essa mensagem, e esse testemunho está no livro, inclusive, assim como outros. Muitas vezes a gente comete atitudes achando que a gente vai levar vantagem, espírito de Dalila. A gente faz alguma coisa achando que vai levar vantagem, e todas as vezes que a gente faz isso, é o espírito de Dalila que está entrando. Quantas pessoas não conseguem certificados e diplomas, colando na prova, plagiando o trabalho dos outros, e aí consegue o diploma, me formei, o diploma está na mão, mas na hora que o conhecimento vai ser testado, o que acontece? Não sabe nada. Vai fazer uma prova de seleção, não sei nada. Vai passar? De que adianta o diploma sem conhecimento? É só para colocar no quadro? Dalila. É algo, parece que é, mas não é. Parece que é legal, mas não é. Parece que sabe, mas não sabe. Na hora que vem a prova, vamos ver se você sabe mesmo. Eu tenho um diploma de engenheiro. Tá, então vem cá fazer um cálculo estrutural. Não sabe. Porque o diploma foi conquistado como? Com o espírito de Dalila, que se apossou. Não, peraí, não tem problema, eu vou plagiar esse trabalho aqui, me empresta o trabalho, eu vou copiar. Não, me empresta aqui, deixa eu dar uma olhadinha na sua prova, me mostra as respostas assim. Irmãos, isso pode te ajudar naquela hora, mas uma hora ou outra, a verdade vai vir à tona. Não sabe nada. O problema da Dalila é que ela não engana só os outros, ela engana a si própria. Ela cria uma identidade que engana os outros, mas ela está também se enganando. Eu me lembro que na minha adolescência, quando eu estava na 6ª série, infância, né, então, junior, melhor. Não, pastora Dani, cadê a pastora Dani? Vai me corrigir, é junior, minha 6ª série. Eu era um junior, e eu me lembro que naquela época, eu recebi uma prova de matemática, e eu era muito bom em matemática, mas a 6ª série foi um período caótico na minha vida. Eu tinha um amigo que não era tão amigo assim, e aí juntou 2 Dalilas, irmãos, para poder avacalhar a história toda, eu e esse amigo. E aí eu me lembro que eu recebi uma prova de matemática, e eu tinha zoado o plantão até no dia dessa prova. E aí eu fiz a prova, entreguei do jeito que estava lá, e recebi a prova. Quando eu recebi a prova, irmãos, estava um belo 0, assim, no topo da prova.
E a prova era de poucos pontos, prova normal de período, valia 2 pontos só, mas a prova eu recebi um 0, meu primeiro 0 da minha vida, primeiro e único. Tomei um 0 na prova. Na hora que eu olhei, entrei em desespero. E agora que eu vou fazer? E agora que eu vou fazer? Aí veio o vilão do meu amigo lá, levantou uma Dalila e falou que, olha essa prova, tá tudo com risquinho simples, esse 0 tá meio pequeno, dá para você fazer um 2 e colocar certo em tudo. Olha o plano, irmãos, plano perfeito, plano infalível. Aí eu falei, é mesmo, né? Aí comecei a pegar caneta vermelha pela sala de aula e comecei a testar qual caneta vermelha era mais próxima da professora. E aí fui pegando e tal, achei. Irmãos, eu acho que o diabo é aquele que entrega assim, não, toma aqui, ó, essa caneta aqui vai funcionar. Aí você pega, funcionou, é de Deus. Mas não é não, quem te deu, você só não percebeu quem te deu. Você está tão concentrado, você não viu qual que era a mão que estava chegando assim. Aí peguei, irmãos, e coloquei lá, 2, a bolinha do 2 embaixo era o 0. Aí peguei cada risco e fiz assim, ó, um Czinho de certo, assim. E minha mãe está chegando ali, e eu falei com ela que ia contar essa história, ela me permitiu. Vou expor ela um pouquinho hoje. E aí, então, eu fiz aquela coisa maravilhosa, irmãos. E aí, interessante que eu saí, né, acabou a aula, tocou o sinal para ir embora. Minha mãe sempre me esperava lá do lado de fora, no estacionamento do pátio, no carro. E aí eu saí, irmãos, assim, saltitante, feliz. Pronto, fechei a prova. Montei toda a estrutura na minha cabeça do que eu ia falar, do que eu ia fazer. Mas acabou que eu não falei nada. Cheguei no carro, minha mãe na hora, né? Mãe tem esses negócios. E aí, recebeu prova hoje? Eu falei, recebi, mãe. Ai, fechei a prova de matemática. Entreguei para ela. Ela, ó, que legal. Mas irmãos, a gente tem que entender que quando a gente peca, na maioria das vezes, o pagamento pelo pecado vem na hora, é muito rápido, e eu senti isso na pele, sabe por quê? Porque eu entreguei a prova, pensa que não, quem que aponta lá no portão? A professora de matemática, Regina, e veio, irmãos, assim, ó, andando, e eu tô assim, mãe, eu pensando, né, arranca o carro logo, mas minha mãe também viu a professora. Eu vou lá, né? Parabéns, meu filho que fechou a prova de matemática. Meu filho é maravilhoso. Aí veio a professora Regina e eu só afundando assim, né? No banco do carro. Aí, irmãos, olha que coisa. Isso não vale a pena, gente pecar. Não vale a pena mesmo. Aí a professora chegou, olhou assim na beirada do carro. Aí ela assim, já te entregou a prova? Aí ela, ele fechou a prova, né? Ela olhou assim com a cara para mim assim, ó, pela janela do carro. É, Robson? Fechou? Meu irmão, aquela cena que durou 3 segundos, parecia que durou assim, pelo menos uns 5. A Regina não saía do lado do carro. Aí minha mãe olhou para mim, conta essa história direito, Robson. Aí, irmãos, imagina, eu não conseguia contar a história, tanto que eu chorava. E chorava, mãe, eu tirei 0 mesmo. Eu não sei o que, irmãos, minha mãe falou, até babá, da escola até em casa. Falou até babá. E em casa, irmão, eu tomei uma coça daquelas. Brava. Foi ou não foi, mãe? Irmãos, apanhei bonito, merecia. Meritocracia veio assim certinho na minha vida, mereci, realmente. Mas o que é isso, irmãos? Isso tipifica algumas coisas que a gente faz na nossa vida, e não dá para falar, ele agiu como, não é Sansão, é Dalila. Me levantei como uma Dalila na minha casa, manipulando toda uma situação, e no final das contas, quem se deu mal? Eu. A minha mãe. Eu feri os sentimentos dela, traí a confiança dela, ela ficou triste, chorou, teve que me dar uma surra, prejudicou tudo, por causa de uma mentira. Quantas das vezes nós não estamos agindo exatamente assim? Essa mensagem, ela precisa trazer uma reflexão para mim e para você. E se eu estiver agindo como algum desses vilões que está na palavra do Senhor, eles não estão lá à toa. Saiba que cada pessoa que se levanta
para fazer aquilo que é mal na palavra do Senhor, não está ali registrado na Bíblia à toa. Não é para a gente simplesmente tentar buscar conexão somente com as pessoas que são boas, mas a gente precisa, porque se a nossa natureza é caída, se nós somos pessoas que pecamos, que falhamos, que erramos, somos falhos pela nossa natureza, nós precisamos entender em que nós somos falhos, em que nós somos fracos, o que nós precisamos estar atentos. Se o seu problema é com a mentira, irmãos, feche a boca, ou dela, que dela só saia a verdade. Se o seu problema é com engano, irmãos, para agora mesmo de enganar. Se o seu problema é com mulher, não posso, irmãos, então sai fora, até você ter controle nessa área. Não namora agora não. Mulher, seu problema é porque você não consegue lidar bem com o namoro, dá um tempo, até você ter controle nessa área. A Bíblia diz que se seus olhos fazem pecar, arranca eles. Se sua mão te faz pecar, você vai fazer isso literalmente? Não. A gente pode controlar, sair fora das situações que nos levam ao pecado. Não é literalmente, arranca o olho, bota um tampão no ouvido, isso não adianta, resolve momentaneamente. O problema é que parte do seu coração, é o interesse que parte do nosso coração. Para mim fechar, a Bíblia vai falar de dois senhores. A Bíblia é muito clara em falar sobre dois senhores. Um senhor é enganador, o outro senhor é fiel e confiável. A Bíblia fala sobre dois senhores. Um desses senhores é pai da mentira, o outro é o caminho, a verdade e a vida. Nesses dois senhores, um deles veio para matar, roubar e destruir, o outro veio para dar vida, e vida em abundância. Enquanto um quer te matar, o outro morreu no seu lugar, para te dar acesso à eternidade. Dois senhores. Qual lado você acha que Dalila estava? Qual senhor você acha que Dalila servia? Dalila, claramente, servia aquele que veio para matar, roubar, destruir, pai da mentira. Mas e nós? Se nós de fato servimos aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que morreu por mim e por você, nós precisamos ter atitudes que condizem a isso, a essa escolha. As nossas atitudes, as nossas escolhas vão revelar quem a gente serve. Aquilo que nós fazemos na nossa jornada de vida vai definir para nós e para o mundo quem é que nós servimos. E enquanto a gente não arrancar, silenciar, dominar a Dalila e os outros vilões que habitam dentro de nós, nós não estaremos fazendo a vontade de Deus. Amém? Eu queria orar nessa noite, porque todos nós, e eu me incluo nessa lista, todos nós temos vilões habitando dentro de nós. Todos nós temos o ponto falho, todos nós temos essa tendência para fazer alguma coisa, para tentar levar vantagem. Todos nós, quando vem uma situação de aperto, é normal, né? As pessoas falam, o brasileiro tem um jeitinho, né? Dá um jeitinho. Isso é espírito de Dalila, que tenta dar um jeitinho para tudo, que tenta dar um contorno na forma correta de fazer, que tenta arrumar atalhos. Isso é espírito de Dalila. Mas a notícia boa, sabe qual que é? Ainda dá tempo de corrigir. Ainda dá tempo da gente fazer uma escolha de viver no centro da vontade de Deus. Ainda dá tempo da gente tomar uma decisão e falar, Senhor, purifica a minha vida. Salmo 50 vai dizer, o Senhor é aquele que nos purifica do nosso pecado. O Senhor é aquele que nos purifica, e se Ele nos purifica, isso é um sinal, é um apontamento de que é possível viver uma vida longe do pecado, dominando o pecado. Então, se alguém está mentindo, para de mentir, é simples. Você está enganando alguém, chega para essa pessoa e fala a verdade, fala que eu te enganei até agora, mas eu não quero continuar te enganando mais. Você está enganando às vezes seu esposo, sua esposa, é hora de você falar que me perdoa. Às vezes está enganando seu pai e sua mãe, está manipulando tudo lá na sua casa, pede perdão. Às vezes você é alguém, igual eu falei, que está manipulando prova, trabalho, está fazendo um curso, mas não está adquirindo conhecimento nenhum, porque está empurrando com a barriga, está fazendo de qualquer jeito, está copiando o trabalho, está colando em prova. Aqui,
Pede perdão para você mesmo e recomeça. Para você ter um diploma, mas não só um diploma, mas ter também o conhecimento. Para você ser o profissional de verdade que aquele diploma diz que você é. Amém, queridos? Estão entendendo? Fique sobre os seus pés, vamos orar nessa noite. Essa mensagem ela vem como um alerta para nós, mas entenda que essa mensagem também é um cuidado de Deus para mim e para você. Porque o que tem que sair na nossa vida no momento de aperto não é o vilão, é o herói. É a imagem e semelhança de Cristo que você foi feito, amém, igreja? Então você também tem heróis que habitam dentro de você, que fazem o bem, que provocam coisas boas, que não trazem tristeza, mas trazem alegria, que trazem solução, que trazem resposta. Nós somos esses. A Bíblia nos fala que nós somos luz do mundo, sal da terra, amém, queridos? É porque de nós pode sair coisa boa, a gente pode trazer sabor para o mundo, a gente pode trazer luz para aqueles que estão em trevas, isso é coisa boa. A gente pode fazer o que é bom, o que é amável, o que é legal, não aquilo que é ruim. A gente veio nesse mundo para trazer alegria para as pessoas, para a nossa casa. Então a gente precisa arrancar da nossa vida o espírito de Dalila, que vem trazer confusão, trazer morte, que vem trazer, né, essa manipulação toda. Amém, queridos? Então eu queria orar com você, você colocar na mão no seu coração, e você declarando: espírito de Dalila, sai da minha vida. Você declarar hoje, a gente vai orar juntos. Você declarar: olha, eu não quero mais, eu não quero nunca mais enganar, mentir, fazer aquilo que é mal, porque eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, sou imagem e semelhança do Criador, e eu sirvo aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sirvo o pai da mentira. Amém, queridos? Vamos orar assim? Com a mão no seu coração. Pai, nessa noite nós oramos. Obrigado pela tua palavra, que vem como uma orientação, um alerta, um cuidado. Quantas vezes nós mentimos para poder conquistar aquilo que nós queremos. Nós enganamos, passando por cima de pessoas para poder conquistar aquilo que está no nosso coração. Muitas vezes nós trazemos tristeza para a nossa casa, tristeza para os nossos amigos, porque colocamos acima deles, Pai, os nossos interesses. Quantas vezes, Pai, nós enganamos a nós mesmos, quando nós agimos de forma fraudulenta, quando nós manipulamos, Pai, ali situações ao nosso favor, mas nós estamos enganando a nós mesmos. Ó Deus, eu oro por cada um que está aqui nessa noite, que haja uma purificação vinda de Ti, ó Deus, que Teu Espírito Santo, que o Teu sangue, Jesus, venha nos lavar, venha em nome de Jesus nos ajudar a controlar esses vilões que habitam dentro de nós. Eles existem, eles habitam em nós, mas nós precisamos, Pai, da Tua força, para nos ajudar a controlá-los, a dominá-los, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que, se tem alguém aqui que está passando um tempo de confusão por causa de mentira, Pai, que o Senhor dê a eles, Pai, a coragem para pedir perdão, porque pedir perdão precisa às vezes de coragem. Arranca, Senhor, o medo de pedir perdão, se for necessário, que a gente chegue para alguém que a gente enganou, que a gente mentiu, e peça perdão. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite seja uma noite, Pai, de renovo, uma noite de novos tempos, que sejamos livres de uma vez por todas, Pai, do espírito de Dalila, que vem tentando, Pai, roubar a paz da nossa casa, da nossa vida, do nosso trabalho. Pai, em nome de Jesus nós oramos agradecidos ao Senhor, Pai, por esse tempo e por essa palavra, no nome de Jesus. Adore ao Senhor nessa noite.